Olá, eu me chamo Gabriel e eu estou aqui para gravar um vídeo referente à segunda avaliação da disciplina de redes de computadores. Ela pede, né, nessa avaliação para que a gente faça esse vídeo explicando um pouco do passo a passo das questões que a gente desenvolveu. E, infelizmente, por conta de alguns problemas técnicos envolvendo o meu computador, eu não vou poder fazer a gravação da tela, é, que seria o ideal para mostrar o passo a passo funcionando, mas no meu relatório eu tentei deixar as questões, ou melhor, as respostas das questões de uma maneira um pouco mais descritiva. Então, o ideal para quem está vendo o vídeo é ler ao mesmo tempo o relatório, porque assim, conforme eu for descrevendo o funcionamento das questões, a pessoa que está vendo possa replicar isso. Por exemplo, a primeira questão, ela vai falar sobre o uso do NAT para fazer a comunicação entre hosts de uma rede privada e de uma rede pública. Por conta dessa diferença de IPs, o NAT, que vai ser esse tradutor, entre muitas aspas, dessa rede privada e dessa rede pública, vai ser utilizado. Então, a primeira questão pede isso, para fazer o uso do NAT, e como eu falei, ele vai ser esse tradutor. Então, abrindo a resposta da minha primeira questão no Cisco Packet Tracer, dá para ver a forma como a topologia foi modelada nesse sentido, e as conexões elas não estavam inicialmente funcionando, então foi necessário fazer o roteamento nesse caso. Então, antes de tudo, os gateways, as máscaras da rede foi tudo definido. E depois os roteadores foram configurados através do CLI, que é uma espécie de terminal em que dá para fazer o roteamento, configurar propriamente os roteadores, mas isso foi feito de outra forma. Só que ele é interessante por conta justamente do NAT. Então, fazendo a configuração estática e tudo dos roteadores, dá para ver o funcionamento do NAT. Então, se formos o terminal do roteador e se a gente digitar o comando show IP net translations, a gente vai conseguir, através do ping, ver como funciona a questão do ping usando o NAT. Então, a gente consegue visualizar os IPs na sua forma inside, outside e também na forma global. Então, a gente consegue ver como o IP ele é visto naquele escopo local e como ele está sendo visto pelas pessoas, entre muitas aspas, de fora, pelos outros hosts. Então, o NAT ele é interessante por conta dessa tradução que ele faz entre essa rede privada e essa rede pública. E na segunda questão, que também pede questões relacionadas a roteamento, o CLI ele foi utilizado para fazer o roteamento do PC0 para o PC1. Então, se eu não me engano, é do IP 10.0.0.5 para o 50.0.0.5. Então, a gente vai ter outros hosts intermediando esse envio desse pacote, o 20, o 30 e o 40, para aí chegar no 50. Então, as rotas estáticas foram feitas, os comandos utilizados no CLI estão sendo descritos no relatório. Então, se a gente for ver, tem toda a linha de comando para formulação desse roteamento estático, justamente através do CLI. E vale ressaltar que através dele é possível, além do, ou melhor, no roteamento estático, definir os hopes, os saltos, para que o pacote ele possa tanto executar o caminho da ida quanto da volta. Inclusive, eu tive alguns problemas testando por conta que, mesmo quando as linhas elas ficavam verdes e eu tentava enviar o pacote, muitas vezes dava erro. E aí eu ficava sem saber o que fazer, porque o roteamento, teoricamente, era para estar funcionando, e as linhas estavam verdes, e eu enviava uma, duas, chegou em determinado momento que eu enviei 5 vezes o pacote, e mesmo assim dava erro. Então,
Se você que está testando essa parte do envio de pacotes da questão 2 estiver encontrando algum problema, espera um pouco, tenta reenviar o pacote algumas vezes, porque eu enfrentei essa dificuldade, mesmo o roteamento estando funcionando, os hopes estando bem definidos. E, inclusive, mesmo, sei lá, ele fazendo o caminho do 50.0.0.5 para o 10, funcionava, mas não o contrário. Às vezes dava erro e eu tinha que esperar alguns envios de pacotes para ele conseguir efetivamente funcionar. E se você quiser visualizar esse roteamento e também os hopes, através do config de cada um dos hosts, indo em routing e static, dá para ver esse roteamento estático. Inclusive, eu deixo no relatório a visão dessa telinha no roteador 1. Então, dá para ver os saltos do 10 para o 20, do 40 para o 30, do 50 para o 30. Então, esse roteamento estático está lá, visível, mesmo que ele tenha sido feito através do CLI. E na questão 3, através do Tracert, ou do TraceRT, dá para ver como foi feita como foi feito o envio do pacote. Então dá para visualizar de forma um pouco detalhada a latência entre cada hope, entre cada salto. Então, através do uso do comando, conforme foi descrito, dá para ver como efetivamente é feita essa conexão entre os hosts. Eu deixo mais comentários no relatório acerca disso. Inclusive, indo para a questão 4, ela pede para a gente simular uma rede através do Docker. E é um pouco complicado realmente explicar essa questão sem efetivamente estar visualizando o código do Docker, mas conforme foi descrito, foi utilizado o Docker normal e o Docker Compose para que, através do uso de scripts, fosse um pouco mais fácil trabalhar com tudo isso. Inclusive, o uso dos scripts ele serviu bastante para ajudar na questão do roteamento entre os hosts, o roteamento estático. Então, foi feita essa composição das subredes, a LAN 1, a LAN 2, a LAN 3, a LAN 4, conectado pelos roteadores do 1 ao 3, respectivamente. Então, cada subrede vai conter um host e também um servidor web. Então, eles têm essas páginas de boas-vindas e tal, usando o links, um negócio bem básico. É feita a definição desses servidores, desses hosts, desses roteadores, através de arquivos, eu ia dizer IML, mas YML. Os arquivos do Docker Compose que estão em cada pasta, está tudo dividido em pastas. Então, através dos arquivos das redes, dá para ver o uso do bridge para a composição dessas redes. Nos roteadores, se forem acessados os Dockerfile, dá para ver os pacotes que foram utilizados, que vão ser instalados quando tudo for buildado. Dá para ver o uso das rotas com os arquivos .sh. Então, realmente, conforme foi descrito no relatório, dá para ver a composição de cada um. Eu tentei organizar os arquivos de forma que ficasse um pouco mais claro. Então, acredito que não tem muito acerca do que falar sobre a questão 4, efetivamente. Foram feitos usos dos comandos como o ngx, que foi recomendado em sala de aula, e também do links para simulação das páginas web, que poderiam ser acessadas também através do localhost e tal. E no que diz respeito aos pings, o relatório também contém testes dos pings e também as instruções necessárias para fazer os pings entre os hosts, o host 1 e o host 2, que resulta eu ia dizer nenhuma perca, ou na perca de 0% dos pacotes, mas isso parece um pouco errado de se falar. Mas a conexão está funcionando entre os hosts, o acesso através do comando links também está funcionando.
Então, aparentemente, tudo ok para quem for buildar e testar. E por fim, através do TCP-dump, foi feito um monitoramento de uma rede. Eu preferi usar o TCP-dump do que o Wireshark. Acredito que foi um pouco mais simples, porque eu não acho a interface do Wireshark tão intuitiva assim. Às vezes acho um pouco poluída. Mas foi feito o monitoramento da rede. Os comandos que foram utilizados estão sendo descritos. Foram feitos alguns testes. Então, uma vez foram repetidos 3 vezes, uma vez para cada captura, conforme foi dito, através do Docker exec, tudo. Então, os dados foram colhidos tanto do ICMP quanto do ARP, quanto do IP, e a explicação mais detalhada dos dados foi deixada no relatório, em que eu faço a explicação dessa captura de cada um dos hosts, de cada um dos tipos dos pacotes, tanto do ARP quanto do ICMP. Então, é isso.